Sejam todos bem-vindos ao meu canal Amor e Consciência. Hoje estou trazendo o tema obsessões. Qual é a origem da obsessão? Qual é a origem dessa palavra, né? Vamos ver com calma. Segundo o budismo, o sofrimento do ser humano começa exatamente nos desejos. Quando as pessoas desejam demais, elas sofrem. Desejar não é ruim, pelo contrário, precisamos ter vontades, desejos, sonhos. Nós vamos ver daqui a pouco a diferença entre vontade e desejo. Entretanto, desses desejos, por exemplo, se você comer uma feijoada, ninguém é contra a feijoada, quem gosta, quem é carnívoro, gosta da feijoada, mas se você comer demais, vai te fazer mal, ou você vai parar lá no hospital, ou vai correndo para o banheiro, né? Brincando um pouquinho, mas tudo que é exagerado faz mal. Então, os desejos é onde começa exatamente a problemática humana. Então, vamos ver alguns exemplos para que a gente possa compreender melhor. Imaginemos que uma pessoa esteja numa firma trabalhando, e vem uma moça nova, tanto faz homem ou mulher, mas vamos falar que seja a mulher. A mulher vem, uma moça jovem, bonita, e de repente o homem bate o olho, é aquele tipo do homem galã, né? O galanteador, puxa, mas que moça bonita, preciso conhecê-la. E chega lá e se apresenta e diz, eu sou fulano de tal, eu trabalho nesse setor tal, e a moça cordialmente também retribui na boa. Tudo bem, até aí é absolutamente normal. Mas o cidadão não consegue ficar quieto. Ele diz, eu tenho que ter essa mulher nas minhas mãos. Pronto, já começou um desejo. E esse desejo já começou a ser exagerado. Começou a exagerar esse desejo. Então ele começou já a assediar a moça. Você mora perto, você mora longe, e ela cordialmente foi falando, eu moro um pouquinho longe, eu tenho que pegar o metrô, a condução adequada, tal, etc. E ele não se conforma, então ele começa, se você quiser eu te dou uma caroninha, eu posso te levar para casa. E ela falou, amor, muito obrigado, tal. No dia seguinte de novo, e ele no outro dia de novo, e ela não quer falar para o seu chefe que ela está sendo assediada, porque ela tem medo de perder o emprego. Afinal, ela está em experiência, pelo menos os 3 meses. Então, aquilo começou a ser um tormento. O homem, enquanto não conseguir ter aquela mulher nos seus braços, para não dizer outras coisas, que a gente sabe que ele já está imaginando, torna-se então, desse pequeno desejo, um grande desejo, desse grande desejo, torna-se uma obsessão. Ele fica obcecado por essa pessoa, por essa moça. Então ele começa a assediar e não se conforma e começa a criar uma fixação na sua mente. Ele fixa na mente aquilo que ele não consegue perceber, porque isso é uma linguagem da inconsciência. Ele não consegue perceber que a mulher, a moça, está sendo assediada por ele. Então, essa obsessão, ele fica obcecado por essa pessoa. Então, tudo isso vai gerar grandes infortúnios, tanto para ele como para ela. Assim como também um desejo, um outro exemplo de uma pessoa, por exemplo, você chega lá na firma e tem lá um belo de um bolo, que eu já contei isso em algumas palestras, tem um belo de um bolo e você diz, puxa, agora é 11 horas da manhã, eu estou quase para almoçar, mas eu estou com uma vontade enorme de comer esse bolo. Eu vou comer um pedaço de bolo, não tem problema nenhum. Mas ele começa a perceber, puxa, mas e se eu comer esse bolo, o que vai acontecer? Eu não vou almoçar. Então, se eu comer o bolo, eu não almoço. Então, o que eu vou fazer? Vou guardar um pedaço, porque todo mundo já pegou metade aqui, e vou guardar um pedaço e depois do almoço eu como sobremesa. Até aí, absolutamente normal. Um desejo normal,
de comer um pedaço do bolo. Mas agora vamos inverter. De repente ele diz assim, fazendo um teatrinho: ah, mas eu não resisto a esse pedaço de bolo, de qualquer jeito eu vou ter que comer, mesmo que eu não almoce, mas eu preciso comer esse bolo. E ele vai lá, ou ela, tanto faz, vai lá e come o pedaço do bolo. Veja que de um desejo passa a ser uma obsessão, um pequeno desejo, um pequeno desejo através desse bolo, e ele começa a comer. Então daí começa a surgir as compulsões. Ele fica compulsivo, não resiste e vai comendo mais e mais, e depois chega em casa. Então veja o rolo todo que ele faz. Tudo isso gerado por um desejo. A doutrina espírita, ela explica através do livro dos médiuns que existem várias obsessões, mas vamos ver 3. A simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples, todos nós passamos, não tem jeito. Você está dirigindo o carro, alguém te dá uma fechada, você se irrita e você pode estar atraindo, aí nós vamos ver o nível espiritual, porque vamos passar da energética do corpo para a energética do espírito. E aí o espírito atinge regiões espirituais. E aí sim vai ficar com um problema. A pessoa vai atrair pessoas ou desencarnados iguaizinhos a ele. Então essa é a simples. Olha só. A fascinação já é as entidades espirituais que já passam a assediar muito mais tempo. E começa cada vez mais, porque ele está gerando este tipo de energia. A doutrina espírita ainda explica que não existe a obsessão sem ter tido primeiro a auto-obsessão. Isso eu já falei em algumas palestras e aqui em alguns vídeos do nosso canal. E depois tem a subjugação. São espíritos que praticamente comandam a vida dessa pessoa. Um dos maiores exemplos que nós podemos dizer da humanidade nesse sentido foi de Hitler. Ele era comandado pelas trevas. Para se ter uma ideia do tamanho da subjugação que Hitler tinha, era comandado pelas trevas, ele tinha espíritos protetores das trevas, olha só, para protegê-lo. Circundavam todo o seu ambiente para não deixar nenhum espírito perturbá-lo. Vejam que aonde que chega, e olha onde ele chegou. Mandou matar até 5 milhões de judeus, né? Então, para não termos a obsessão, para não desenvolvermos essa obsessão, é muito importante prestarmos atenção como estamos vivendo a vida de relação uns com os outros. Então, se eu começar a meditar, já falei da meditação, vamos falar em outros vídeos. Meditar, estou em paz, está tudo bem comigo, refletindo. Depois a meditação, um silêncio profundo dentro de você. Aí sim, você estará em dia com o seu coração. E aí você fica vigilante, porque temos que vigiar, como Jesus disse, vigiar o seu comportamento psicológico. E aí sim, você começa a ficar em dia. Sempre prestando atenção se não está exagerando nos desejos aqui ou lá. A diferença dos desejos com a vontade, os desejos inicia-se como se fosse a água que nasce. Por exemplo, o rio Tietê, por exemplo, aqui em São Paulo, nasce lá em Salesópolis, num veiozinho das pedras. E ela vai saindo, aumentando até virar o rio Tietê, que depois desemboca em outros rios maiores, até chegar no mar. Esse é o ciclo da natureza. A vontade é soberana. A vontade é tudo aquilo que você é em espírito e verdade. Tudo que você é de outras existências, de outras reencarnações, você é a somatória de tudo que você é. Então a vontade é soberana. Porém, se a sua vontade for menor do que o desejo, então este desejo passa a possuir a vontade. E ele se transforma aí propriamente dito, a vontade, então de repente torna-se esta famosa obsessão, tá certo? Paz e luz ao teu coração, que Deus ilumine a sua vida e de toda a sua família. Muito obrigado, até o próximo Amor e Consciência.